Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, está aí, está sendo projetado aí na versão NAA. A minha versão eu acho que é ARA. Galera top lá, eu sempre enrolando ele, mas eles desenrolam. Mateus capítulo 14, versículo 22. Quero bater um papo com você. E o tema da nossa reflexão, nosso papo hoje, é: essa tempestade não vai te afogar. Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades. Às vezes, acho que foi hoje, eu assisti um vídeo de uma menina, um testemunho de uma menina que tentou suicídio. Graças a Deus não conseguiu. E ela estava relatando. E na cabeça dela, ela achava que só ela enfrentava o problema. Só ela tinha problema. Ela só conseguia enxergar ela. Achava que a vida de todo mundo era perfeita e a dela uma desgraça. E ela foi pensando nisso, cada vez acumulando isso, enchendo a cabeça dela disso. E ela entendeu que era melhor tirar a vida dela. Graças a Deus, não conseguiu, pediu ajuda e hoje ela já testemunha. Tem sido bênção na vida de muitas pessoas testemunhando. E eu quero dizer para você, afirmar para você, todos nós enfrentamos lutas. Querendo ou não, todos nós enfrentamos tempestade na vida. Acredita que toda tempestade ela é passageira. Não existe tempestade que dure para sempre. Talvez hoje você está enfrentando uma tempestade. Talvez há algum tempo já, alguns anos. Acredita que Deus está com você. A gente vai ver no texto aqui. Talvez você está tudo bem hoje, mas presta atenção também que você pode passar por tempestades. Você pode passar por lutas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar ao seu coração através da palavra dele, através desse texto, que é rico demais. Eu preparei o sermão, montei tudo direitinho, mas aí Deus veio me incomodando com outras coisas, outras lições. Eu falei para minha esposa: irmão, não vou nem levar o iPad hoje, pronto. Não trouxe o sermão, vou. O sermão está na Bíblia. Falei para ele: Senhor, fala o que o Senhor quiser. Não fala o que eu quiser, não. Fala o que o Senhor quiser. E Deus vai falar com você hoje, amém? Amém. Acompanha o texto comigo aí. Vamos lá. Minha Bíblia velhinha do Recarga aqui, ó, top. Mais de 15 anos que eu uso ela para estudo. Acompanha, eu vou ler aqui, eu acho que a tradução é a mesma, mas eu vou ler, vou acompanhar aqui para não me enrolar ali, beleza? Acompanha aí, vamos lá. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 27. Nós vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temam. O texto continua. Aí entra aquela parte que Pedro anda sobre as águas, tal. Eu não quero entrar nessa parte hoje, mas eu quero que você entenda o seguinte, para te contextualizar. Pensa comigo e viaja no texto comigo aqui. Jesus com seus discípulos passa o dia inteiro ensinando, curando, atendendo pessoas. Um dia bem desgastante, um dia de trabalho suado. O texto informa que no finalzinho do dia, lá para umas
5 horas da tarde, Jesus recebe uma notícia terrível. Chega até Jesus os discípulos de João Batista e dizem para ele assim, ó, Jesus, acabaram de degolar seu grande amigo João Batista. Um rei bêbado atendeu o pedido de uma prostituta que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. E o rei atende, o texto diz que é até triste, atende, degola João Batista. Você consegue imaginar você recebendo a notícia do teu melhor amigo ter morrido? Pensa no teu melhor amigo, tua melhor amiga. Você recebe a notícia que ela morreu. Tristeza. Imagina, é mais ou menos o que o coração de Jesus estava passando naquele momento. Nesse instante, Jesus faz o quê? Chama os discípulos, entra num barco e sai. Vai passar para o outro lado do mar. Jesus, nesse momento, ele queria tirar um tempo para ele e para os seus discípulos. Um tempo de descanso, um tempo de férias, um tempo de renovo, um tempo de equilibrar o seu emocional, um tempo de refrigério. O texto diz que quando Jesus desembarca com seus discípulos do outro lado, eu olhando o texto, viajando, a gente fica imaginando assim, hoje em dia todo mundo filma tudo, né? Hoje em dia todo mundo está vendo todo mundo. Alguém deve ter visto, Jesus postou no status e a multidão foi atrás de Jesus e os discípulos. Quando Jesus chega do outro lado, tem uma multidão. E o texto diz, os evangelhos dizem que Jesus se compadeceu da multidão e interrompe suas férias, seu tempo de renovo, e começa a cuidar, começa a curar os enfermos ali. Nesse momento, entra a passagem, aquele momento que chega, lembra que está no finalzinho da tarde já, e os discípulos preocupados chegam para Jesus e falam assim, Jesus, mestre, manda essa galera embora, manda essa multidão embora. Já está tarde, não tem lugar, porque Jesus ele foi com os discípulos para um lugar deserto. A ideia era um lugar quieto, para eles ficarem quietinhos. A multidão foi para esse lugar deserto. Não tinha lugar para comprar água, não tinha lugar para comprar comida, não tinha povoado perto. E os discípulos chegam até Jesus, manda essa galera embora. Aí Jesus fala para eles assim, ó, dê vocês mesmos de comer. Aí eles falam, mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos aqui. Dê vocês mesmos de comer. Eu não quero, qualquer dia eu vou pregar sobre esse texto. Enfim, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo come, sobra os discípulos. Jesus fala para os discípulos assim, ó, agora vocês entrem no barco e vão para o outro lado. Voltem, que eu vou despedir as multidões aqui. Eu vou despedir eles, vou voltar eles para casa aqui. E Jesus despedindo as multidões, os discípulos vão. Entra nesse texto que a gente acabou de ler. O texto diz que os discípulos começam, eles entram, joga por favor aí, versículo 23. O 22 diz assim, ó, logo a seguir, Jesus manda os discípulos embarcar e passar adiante para o outro lado. No versículo 23, e despedidas as multidões, Jesus despede as multidões, a galera toda, manda a galera para casa. Jesus faz o quê? Sobe no monte. Jesus sobe no monte para quê? Olha o texto lá, está escrito lá. Para orar. Enquanto Jesus sobe no monte para orar, o texto diz aí assim, ó, e caindo a tarde, enfim Jesus estava só. Esse caindo à tarde aí quer indicar alguma coisa para a gente. Mas daqui a pouco eu vou falar. Mas entenda o seguinte, os discípulos estão indo, remando para o outro lado, Jesus está orando. O texto aqui não fala, mas o 24 diz assim de Mateus. Ó, joga o 24, por favor. Entrando o barco, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Imagina os discípulos entrando no mar por volta de umas 6 horas da tarde, caída da tarde, entrando à noitinha. Começa a entrar no barco, remar.
passar para o outro lado. Jesus está no monte orando. Mateus não diz, joga aí Marcos, por favor, versículo 6, 48. Olha o mesmo texto, o mesmo episódio, Marcos diz assim, ó, joga aí. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar. E vendo-os em dificuldade, Jesus estava vendo os discípulos remando, enfrentando o vento contrário, as ondas, a tempestade. A gente viu no texto que os discípulos já estavam com medo. A gente entende que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade terrível. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam cansados. Jesus estava vendo eles. Você já reparou que às vezes quando a gente está enfrentando lutas, quando a gente está enfrentando um problema, dá a impressão que a gente está sozinho e ninguém está vendo a gente? Dá a impressão que que Deus esqueceu da gente. Eu já conversei com Deus. Falei, Senhor, pô, não é possível que o Senhor não está vendo isso. Não é possível que o Senhor... É isso mesmo? O Senhor vai permitir que isso aconteça? Você já passou por experiência assim? De você estar enfrentando luta e se sentir sozinho, sozinha? Se sentir abandonado por Deus? Se decepcionar com Deus? Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu acredito que você tenha passado já. A primeira lição que eu tiro desse texto é para a gente entender, e eu aprendo isso, que Deus está sempre nos vendo. Deus está vendo você. Deus está sempre olhando para você. Por mais difícil que pareça, por mais certo que você tenha em mente que você está sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está vendo você. No meio da tempestade, Deus está olhando para você. Os discípulos estão remando. Você olhando para o texto, lendo o texto assim rápido, alguém consegue ter noção de quanto tempo os discípulos ficaram remando ali, até Jesus chegar? Alguém sabe? Olha para o texto aí. Versículo 23 diz que, e caindo a tarde, os discípulos entraram no barco ao cair da tarde, 18 horas. Imagina que eles entraram no barco às 18 horas, início da noite. No versículo 25 diz assim, joga o 25, de Mateus. Mateus 14, 25. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles andando por sobre o mar. Preste atenção, eu não sei se em outra tradução traz algum outro horário aí, mas assim, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era de 18 horas às 21, em 3 horas. Tá? 18 horas, 21, de 6 da noite às 9 da noite. A segunda vigília era de 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília, de meia-noite a 3 horas da manhã. A 4ª vigília, de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. Essa era a divisão da noite. O texto diz que Jesus chega até os discípulos que horas? 4ª vigília da noite. De 3 horas da manhã para lá. Os discípulos saíram que horas? Começaram a remar? Quantas horas ficaram remando? Vai, faz as contas. No mínimo 9 horas remando. Você tem noção que é ficar 9 horas remando? Quem já remou aqui, levanta a mão. Mesmo que seja aquele barquinho de inflável, já remou. Qual foi o tempo mais longo que você passou remando? Fala. 20 minutos. Mais o quê? Quem mais de 20 minutos? Meia hora. Quanto tempo? Alguém mais de meia hora?
40 minutos? É cansativo remar? Você tem noção que são 9 horas remando? Eu e minha esposa já tivemos uma experiência. Ela está balançando a cabeça, não sei nem se ela lembra. Uma vez nós fomos para a casa de praia de um amigo nosso, um amigo, acho, nem lembro, lá em Praia Brava. Aí eu sempre sou meio doido, às vezes inconsequente. Era, né? Hoje eu não sou mais não. Tinha um barquinho. Falei, amor, vamos. Minha esposa gosta de pescar. Falei, vamos pescar? Vamos, arruma um remo aí, a gente vai remando. Vamos embora. Eu, minha esposa e um casal de amigos. Vamos embora. Entramos remando. Vamos fundo, vamos embora. Vai, pescar. Caraca, nada aqui. Vamos mais fundo um pouquinho. Remando. Chegou uma hora, a gente pescando lá, brincando, tal, não sei o quê. Daqui a pouco a maré começou a levar a gente meio para longe. Caraca, está ficando longe, vamos começar a remar para voltar. Pegamos um peixinho lá, um papaterra, assim. Sou pescador, para quem não sabe. Pegamos um peixinho e tal. Começamos a remar para voltar. Nós entramos numa vala. A gente remava, não saía do lugar. As meninas começaram a ficar desesperadas, e a gente, como homem, né? Não, fica tranquilo, está tranquilo, a gente vai. E rema, e o barco não saia do lugar. Rema. O barco não saia do lugar, filho. Começou a bater o desespero. Eu olhava para o garoto assim, o moleque aqui, ó, o moleque estava aguentando mais remar. Eu falei, irmão, rema. Não para de remar, não. E rema, e nada, o barco não saia do lugar. Desespero total, filho. Deus enviou um barco de pesca. Quando o barco de pesca passou longe, eu comecei a assoviar. O cara, graças a Deus, olhou. Resumindo, o cara veio, jogou uma corda para a gente, rebocou a gente. Comprei até peixe com o cara para poder dar moral. Cara, quando o barco chegou e pegou a gente, assim, tu não tem noção do alívio. Eu não aguentava mais remar. Devia ter ficado remando umas meia hora, 40 minutos, não sei, por aí. Lembra disso, irmão? Desespero. Cara, você tem noção que os discípulos... Para pensar, entra no texto comigo. Os discípulos... Eu já preguei um tempo atrás um texto aqui que Jesus entra no mar com os discípulos, que foi anterior a essa experiência aqui. Jesus entra no mar com os discípulos. Lembra desse texto que Jesus entra e vai dormir? Alguém lembra desse texto? Os discípulos já tinham passado uma experiência de enfrentar uma terrível tempestade, só que Jesus estava no barco. Que os discípulos vão, acordam, Jesus, tu não se importa que a gente vai morrer, não? Aí Jesus, calma aí, irmão, deixa eu dormir, estou cansado. Pô. Pelo amor de Deus, Senhor, a gente vai morrer. Aí Jesus levanta, ô mar, quietinho, ventinho, sossega. E o mar. Só que nesse momento Jesus não estava com eles no barco. Você viu no texto que Jesus fala assim, ó, eu vou despedir a galera, vocês vão remando. Você consegue imaginar a cabeça dos discípulos? Remando, e reveza para remar, rema. A gente não está aguentando, cãibra nos braços, 9 horas remando. Eu acredito que eles começaram a pensar assim, cara, cadê Jesus? Por que Jesus mandou a gente sozinho? Jesus abandonou a gente. Jesus largou a gente. Já era. Daquela vez ele estava junto. Agora deu ruim, a gente vai morrer. Tem tempestade que a gente enfrenta, que a gente cansa, que muitas vezes tira todas as nossas forças, que a gente não aguenta mais lutar, que a gente enfrenta e é desesperador olhar para um lado e para o outro e não ver solução. A gente tem a impressão que realmente Jesus não está no barco, que Jesus esqueceu da gente, que Jesus abandonou a gente, que Jesus não está com a gente no meio da tempestade. Só que a gente precisa lembrar que Jesus está olhando para a gente. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tempo que você está enfrentando, acredita que Jesus não chega atrasado.
Jesus está olhando para você. Jesus está vendo você. Parece assim, você olhando para o tempo assim, pô, não é possível, irmão. Eu imagino assim, pô, Jesus estava orando, Jesus estava vendo, mas Jesus estava orando. Eu sei que Jesus tinha um propósito para aquilo ali. Jesus tinha um propósito para toda aquela fadiga que eles estavam enfrentando ali. Jesus tinha um propósito para tudo aquilo que eles tinham que enfrentar através daquela tempestade. Mas é dolorido para a gente pensar que Deus tem poder para resolver e a gente acredita que Ele está vendo, está enxergando e não age. Por que Deus não age? Por que Deus não cura? Por que Deus não abre a porta? Por que Deus não restaura? Por que Deus não muda a cabeça? Por que Deus não liberta? Por que Deus não preenche? E a gente começa a entrar em conflito. A gente começa a entrar em crise. E tem gente que pensa em abandonar Deus diante disso. Eu não sei como é que era o papo dos discípulos, como é que era, como é que estava, como é que a conversa deles ali. Mas no momento de desespero, eu sei que a gente pensa besteira, a gente fala besteira. Às vezes a nossa mente é tomada pelo desespero, pelo medo, e a gente só consegue pensar em coisas ruins. A gente não consegue ver solução, uma luz no fim do túnel. E se você olhar para o texto, é até meio engraçado, mas olha só o versículo 26. Joga o versículo 26, por favor. Versículo 26. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Você consegue imaginar uma tempestade, filho? Vento, ventania, trovoada, aquela chuva que você não consegue enxergar nada direito, trovoada, raio caindo de um lado, raio caindo de um outro. Meu irmão, um medo do caramba. Daqui a pouco você olha assim, vê um vulto passando. Se eu estou remando, eu paro de remar e já levanto o remo. Um vulto. É um fantasma. Já viu quando está num momento de medo, alguém chega e fala alguma coisa assim, meu irmão, blá, 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 todo mundo... Tu imagina o primeiro que viu, Pedro, ali, olha ali, Mateus, é fantasma. Eles começam a gritar, o texto diz que eles começam a gritar. O que eles falam? Não sei. Mas o texto diz que eles começam a gritar. Pavor. Minha sogra uma vez me contou. Minha sogra... A Aline fica assim, caraca, para de falar da gente. Vou falar da minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Deve estar assistindo. Minha sogra uma vez... Minha Aline, patricinha, criada em condomíniozinho, nhenhenhé. Aí teve uma época que eles foram morar numa casa fora de condomínio. Tal, enfim, construíram uma fortaleza, tudo com ferro, janela de ferro, tudo medo de morar na rua. A gente, quando costuma morar em condomínio, você vai morar em rua, beira de rua, você tem os seus temores, enfim. Trancava tudo, o vento só entrava em casa por baixo da porta. Tudo trancado. E uma vez ela dentro de casa, sozinha, trancou tudo, meu sogro chegando do trabalho. Ela estava sentada no sofá, daqui a pouco ela olha assim, ela vê um vulto. A janela, tudo aquela, como é que fala, que não dá para ver? O quê? Aquela, não é fumê não, mas aquela janela que não, enfim. Esse negócio aí, que não dá para ver. Só via o vulto. Vocês têm que ver minha sogra contando isso. Enfim. Meu sogro, não sei se estava com o papel na mão, ele veio para pegar a chave para abrir. Ela, quando olhou, ela viu uma pessoa com a faca na mão.
Quando ela viu a pessoa com a faca na mão, ela falou que ela começou a gritar, só que a voz dela não saía, ela gritando tão nervosa que a voz não saía. E ela vendo a pessoa com a faca entrando. Daqui a pouco, depois daquele momento curto, mas para ela uma eternidade, meu sogro abriu a porta, ela quase desmaiou. Ela viu, meu sogro estava com a pasta na mão, ela viu uma faca. A sogra branca, meu sogro, o que foi? Você está passando mal? Ela não conseguia falar. Vamos. Enfim, depois morreu de rir e tal. O medo faz a gente ver coisa que não existe. Você já passou por momentos assim? Que o medo te fez ver coisa que não existia? Já passou por rua escura que você, cheio de medo, mas você, não estou com medo de nada, Deus é comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Faz barulhinho! Sangue de Jesus tem poder! Sai, capeta desgraçado! Desespero! Você imagina você naquele barco lá, filho. Chuva. Eu já peguei tempestade no mar. Como eu falei, eu sou pescador. Já contei a história que quando eu fui pescar no mar aberto. Irmão, peguei a tempestade e assim, eu garoto, juvenil, os caras tudo experientes de pesca, eles quando viram a tempestade na frente, já se abrigaram onde tinha no barco, e eu, igual um bobo, caraca, longe pra caramba. Quando chegou a tempestade, não tinha lugar mais para se abrigar. Eu, igual um pinto molhado, o barqueiro falou assim, irmão, o melhor lugar para tu ficar é lá na frente, lá, ó. Deita lá, porque como o barco está assim, não vai pegar. Resumindo, eu deitei lá na frente, só pegava água no meu pé, chuva direto, eu lá quietinho, orando, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me salva, enfim. Tempestade terrível, eu nunca passei tanto medo no mar igual esse dia. Você imagina você lá. Filho, apavorante. Apavorante. Jesus chegando. Presta atenção que quando a gente está passando por problema, quando a gente está passando por luta, nós temos a tendência como ser humano de maximizar as coisas. Muito cuidado, gente, que assim, tem gente que gosta também de minimizar a dor do outro, a dor alheia. Cada um tem seu gigante. Cada um tem sua luta. E a sua luta, o seu gigante, ele é gigante para você. Talvez para mim seja um naniquinho. Talvez o meu gigante para você seja um anãozinho. Todos nós temos lutas. E nós temos que encarar os nossos gigantes conscientes de que Deus está com a gente. Tem luta que a gente enfrenta, que a gente permite que entre na nossa mente de tal forma que a gente começa a alimentar os gigantes dentro da nossa mente. E cada vez que passa, quanto mais tempo passa, esse gigante vai crescendo e vai sufocando a gente, vai sufocando a nossa fé, vai sufocando a nossa esperança, vai sufocando a nossa alegria, a ponto de a gente achar que até quando Jesus chega perto é fantasma. Até quando Deus começa a agir, a gente acha que é o diabo. Nesse momento, nós precisamos pedir a Deus tranquilidade, calma. Você precisa acreditar que Deus está com você. Que Deus ou está no monte orando, está olhando por você, ou Ele está vindo em tua direção para te socorrer. Não permita que os seus medos criem fantasmas na tua mente que não existem. Não existe gigante maior do que o nosso Deus. Não existe problema que Deus não possa resolver. Não existe nenhuma luta que a força de Deus não seja maior. A gente precisa acreditar nisso.
Você precisa confiar nisso. Creia que o seu Deus, Ele está com você no meio dessa tempestade. Creia que o seu Deus, Ele vem ao seu encontro sempre que você precisar. Não desista. Não desanime. Você imagina se os discípulos, ao verem o fantasma, pulassem no mar. Você conhece gente que no momento de desespero, quantos casos cometem atos insanos? No momento de dor, no desespero, quer se cortar. Desespero, não aguenta mais sentir essa dor interna, quer transferir para o corpo. Pensam em tirar suas vidas. Recebi a notícia hoje que um policial, 30 anos, 35 anos, pegou a pistola de uma amiga de trabalho, policial, deu um tiro na cabeça. Hoje. Essa semana teve um rapaz que se enforcou. Não sei os motivos, não sei como é que estava a mente deles, não sei qual problema que estavam enfrentando. No momento de desespero, achou que o fantasma era maior do que ele pudesse suportar. E acabou com sua vida. Gente, isso é muito sério. Você precisa entender e acreditar nisso de verdade, que não existe tempestade que Deus não possa resolver. Não existe luta que o nosso Deus não possa vencer. Não existe problema tão grande que Deus não possa resolver. Acredita nisso. Por mais que você esteja remando, horas, dias, anos, não desista. Deus está vindo ao seu encontro. Deus está no controle ainda. Não desista. Os discípulos não pularam do barco. Os discípulos, com muita determinação, com medo, doendo, chorando, mas continuavam remando. Continuaram remando e remando. Eu acredito que mesmo com todas as crises que eles estavam passando, eles confiavam que Jesus ia chegar para socorrer eles. Foi Jesus que mandou eles entrarem no mar, pô. Foi o mestre que mandou entrar no mar. Você já entregou a sua vida nas mãos de Deus? Você tem o costume de entregar os seus dias nas mãos de Deus? Você precisa confiar que a partir do momento que você entrega, Ele está cuidando. Não importa o que aconteça, Deus está com você. Não importa que luta, que tempestade, que ventania, que tormenta, que furacão que chega até você, Deus continua controlando sua vida. Não deixe o desespero levar você a cometer atos contra você mesmo. Não deixa o inimigo convencer você que não existe solução, que essa tempestade está demorando muito para acabar, não vai ter fim, eu não vou suportar, o barco vai encher d'água, e vai morrer todo mundo afogado, eu vou acabar com esse sofrimento logo, eu não aguento mais isso. Não acredita nisso. Creia que Jesus está vindo ao seu encontro e essa tempestade vai acabar. Você acredita nisso? De verdade? Você está enfrentando luta hoje? Pensa, presta atenção, não conversa agora não. Você tem enfrentado luta hoje? Tem algo que você tem enfrentado e tem tempo que você está enfrentando já?
talvez aquilo que você não gosta nem de pensar, que traz tristeza, que traz dor. A gente, ser humano, a gente é mestre às vezes de querer, não sei se você consegue, não sei se você conhece, entende bem o significado de boicotar, se boicotar. A gente se boicota. O problema está aqui, mas eu tento me convencer que não existe o problema. Eu quero me omitir. Não existe não. Não adianta se boicotar. Não adianta querer acreditar em algo que é irreal. Você está enfrentando um problema? Existe esse problema? Problema não bate asa e vai embora sozinho da nossa vida. A gente tem que enfrentar. Você precisa acreditar que Deus está com você e vai te dar vitória sobre esse problema. Só que você precisa enfrentar. Tem gente carregando problema há anos, porque não teve coragem até hoje de enfrentar. Em frente. Deus está com você. Deus tem solução para o seu problema. Deus tem poder para acalmar esse mar. Deus tem poder para cessar essa ventania. Acredita nisso. Amém? Olha o versículo 27, por favor. Joga aí. Lembra, os discípulos remando, 9 horas remando, cansados, com medo de morrer. Jesus vem até eles. Eles pensam que é um fantasma. Olha o que Jesus diz. Presta atenção nos detalhes do texto. Olha o que Jesus diz. E todos temendo, é fantasma, temendo de medo, gritaram. 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. O que Jesus diz? Entra no texto. Você está lá. Imagina os discípulos, filho, suado. Não tinha desodorante na época, devia estar todo mundo fedendo já, de tanto remar. Suado, cansado. Fantasma! Escuta a voz do mestre. É o mestre. Você espera que Jesus vai fazer o quê? Acabou de acalmar a tempestade tempo atrás. Vai acalmar a tempestade, né? Vai resolver. Aquele fio de esperança, a voz do mestre, Jesus fala assim, rapaziada, se anima aí, rapaziada. Tem de bom ânimo. Bom ânimo. Nessa situação, ter bom ânimo no meio da tempestade, sou eu. Papai chegou. O mestre chegou. Não tenha medo. Repara no texto que Jesus, antes de ele resolver a tempestade externa, ele acalma a tempestade interna. No meio da tempestade, a primeira solução que Jesus traz é acalmar, cessar a tempestade interna, emocional, psicológica. Quem já enfrentou ou está enfrentando um problema há longo tempo, às vezes a gente desanima, cara. A gente cansa. Às vezes a gente tem até a tendência de não querer nem orar. Já viu quando as pessoas falam assim, ih, fulano, só Jesus, pastor, só Jesus. Tipo assim, na verdade é assim, nem Jesus. Esse só Jesus vê assim, ó, ih, nem. E a gente desanima. Jesus chega para ele e fala assim, ó, tem de bom ânimo. Traga de volta o ânimo. Jesus traz cura interior para eles. Jesus se preocupa com o coração, a mente deles, antes de resolver o problema exterior.
Só você e Deus sabe como é que está seu coração hoje. Às vezes a gente está nas redes sociais. Agora é assim, né? Foto tremida. Céu, pá. Tá rindo, né? Tudo ótimo. Ótimo. Tudo beleza. Mas no fundo, a gente está querendo esconder o nosso real estado mental. Às vezes o físico está maneiro, mas o mental, o emocional, está uma desgraça. Às vezes o exterior está até maneiro, mas o interior, tempestade, tormenta, não estou aguentando mais. E o Deus que acalma a tempestade externa, ele se preocupa prioritariamente com a tempestade interna. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer que você deposite a sua fé nele, a ponto de você entender que ele chegou e é para trazer de volta o ânimo, o equilíbrio, o alívio. A solução chegou. A solução está presente. E essa tormenta, que às vezes tira o nosso sono, dá taquicardia, calafrio, crise de ansiedade. A gente não sabe o que está acontecendo. Essa dor que a gente não sabe de onde vem. Essa dor, essa tristeza profunda que a gente acha que é interminável. Não acaba. Essa tempestade não acaba. Que dor é essa? Que médico não descobre? Que nada dá jeito. Creia que Deus tem solução. Deus é o remédio. A presença de Deus traz cura, traz ânimo. Você precisa acreditar nisso. Eu ia pregar hoje sobre ansiedade. Provavelmente, se Deus permitir, no próximo encontro eu vou falar sobre ansiedade. Provavelmente eu vou usar esse texto aqui, essa parte de Pedro, que eu não vou entrar hoje. Mas a ansiedade tem assolado muitas pessoas. Existem pessoas hoje que estão trancadas dentro do quarto. Existem pessoas hoje que não querem falar com ninguém. Existem pessoas hoje que estão pensando em tirar a sua vida. Existem pessoas hoje que não acreditam que existe solução para o problema dela. Existem pessoas que estão lutando tanto que estão a ponto de pular do barco. E eu acredito que Deus quer usar a minha e a sua vida para salvar essas pessoas, para chegar até essas pessoas. Para assim como Jesus chegou até o barco dos discípulos, você como instrumento de Deus, chegar até essa pessoa e abraçar ela. Você está bem? Você quer conversar? Eu já contei uma experiência aqui uma vez, que uma pessoa conhecida minha entrou aqui na igreja. Quando eu olhei, eu falei, cara, parece que eu conheço. Eu não reconheci ela. Quando eu reconheci, eu falei, caramba, Aline, olha
fulana, ali, não é não? Eu falei, é ela. A menina acabada. Eu acho que antes de acabar o culto, no momento do culto, eu fui até ela e dei um abraço nela. Ela tinha decidido entrar aqui na igreja como a última coisa que ela fazia na vida dela antes de ela se matar. Ela me falou assim, amigo, o seu abraço salvou a minha vida. Cara, você tem noção que um abraço pode salvar uma vida? Existem pessoas que estão dos nossos lados, que a gente tem contato, que são rejeitadas diariamente. Você pode salvar uma vida. Eu não sei o que levou essas pessoas que chegou até nosso conhecimento hoje a tirar a própria vida. Mas será que talvez se eu ou você chegasse, tivéssemos contato com ela, dessemos um abraço, oferecêssemos um tempo, investisse um tempo para conversar, para trocar, para orar pela essa pessoa? Cara, estou vendo que você não está bem. Posso fazer uma oração por você, cara? Você não precisa nem falar o que você está passando, mas eu posso orar com você? Deus sabe o que você está passando e eu creio que Ele tem poder para acabar com essa tempestade na tua vida. Eu posso orar com você? Uma oração, um abraço, um sorriso, uma atitude que fala assim, ó, pode contar comigo. Você tem noção que tem pessoas dentro da tua sala, nas escolas, você tem contato todo dia, que estão pensando em tirar a sua vida. Que estão passando por problemas, tempestades terríveis dentro de casa, que não estão aguentando mais, estão ansiosos por Jesus chegar até a vida delas. E você é a pessoa que Deus quer usar. Para chegar para ela e falar assim, ó, tem de bom ânimo. É possível sim. Essa tempestade vai passar sim. Deus tem poder para acalmar essa tempestade. Deus quer usar a sua vida para isso. Acredita nisso. Eu não dei um abraço nessa pessoa para salvar a vida dela, eu não tinha noção disso. Mas Deus usou o meu abraço para trazer uma pessoa de volta para a vida. O poder não está no nosso abraço, o poder está no Deus que faz a pessoa se sentir abraçada através do teu abraço. Cara, manda uma mensagem. Faz uma ligação. Ah, mas eu não sei como é que... Cara, Deus te incomodar, Deus te mostrar, você enxergar, você desconfiou, vai até essa pessoa. As pessoas estão precisando que eu e você, pequenos cristos, cheguem até elas para trazer de volta o ânimo de viver, para trazer de volta a alegria, a esperança de um dia de sol diante da tempestade que está enfrentando. Você quer ser usado por Deus para isso? Ou você está ocupado demais, distraído demais? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida para dizer assim, ó, cara, acredita, Deus está aqui. Você percebe do texto que quando Jesus chega, lá no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus acaba com a tempestade. Jesus entra no barco. A tempestade se acaba. Eu acredito que Deus quer cessar tempestades hoje. Eu acredito que Deus trouxe você aqui hoje
para você convidar ele para entrar no seu barco. Para você convidar ele para entrar na sua vida e trazer de volta o ânimo, a paz, a esperança. Trazer de volta força. Renovar suas forças. Renovar sua esperança. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento, por favor. Deus está acima dessa tempestade. Jesus, quando chega até eles, fala: tem de bom ânimo, não tenham medo. A presença de Jesus dissipa todo o medo. A presença de Deus faz o impossível se tornar possível. A presença de Jesus acaba com a desesperança e traz esperança. A presença de Jesus, ela traz de volta a alegria. O equilíbrio emocional. Você quer convidar Jesus para entrar? Você quer convidar Jesus para resolver esse problema para você hoje? Talvez você tenha remado. Talvez você esteja cansado de lutar contra esse problema, contra essa tempestade. E hoje você quer clamar a esse Deus para Ele entrar no barco com você, crendo que Ele vai cessar essa tempestade, que Ele vai trazer solução para o seu problema, que Ele vai trazer cura para a sua alma, que Ele vai trazer de volta o seu equilíbrio emocional, psicológico, mental, que Ele vai equilibrar, que Ele vai resolver esses sentimentos ruins que você carrega dentro de você. Repare que o mar, o mesmo mar, a mesma tempestade que estava ali apavorando os discípulos, era a mesma tempestade, as mesmas águas que estavam debaixo dos pés de Jesus, que foi andando por cima delas para chegar até os discípulos. Isso é uma lição poderosa demais para a nossa vida. Por mais impossível que pareça, por maior que seja a tempestade, por maior que seja a onda que está batendo no teu barco, Deus está acima delas. Tudo isso está abaixo dos pés do nosso Mestre Jesus. Ele tem poder para cessar a hora que Ele quiser. Eu convido você a clamar por isso nesse momento. Clame por isso. Assim como os discípulos, clamem. Eu imagino os discípulos ali remando, aquelas 9 horas remando, clamando por Deus. Senhor, salva, tem misericórdia da gente. Senhor, livra a gente. Não deixa a gente morrer. Não deixa a gente naufragar aqui. Fale isso para Deus nesse momento. Entregue para Deus a sua tempestade. Não fica, de repente, achando que a sua tempestade é pequena demais. Tem muita gente passando por luta, tem muita gente enfrentando tanta luta grande. Talvez a sua tempestade, que você julga como pequena, está sendo suficiente para trazer desespero para você. E essa tempestade, independente do tamanho, Deus quer que você coloque nas mãos dele hoje. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento.
A gente vai cantar. E durante essa canção, eu quero convidar você que quer entregar algo para vir aqui para frente, que eu quero orar com você. Eu quero terminar esse culto orando com você. Você mais do que ninguém sabe da sua luta. E eu quero dizer para você desde já o seguinte: não fique com vergonha da sua luta. Fique com vergonha de não encarar a sua luta. Fique com vergonha de repente não ter coragem suficiente de encarar. Vem aqui. Entregue essa luta nas mãos do Senhor nesse momento. Eu quero orar com você aqui. Enquanto a gente vai estar cantando, não espera não. Convida alguém de repente estar do seu lado. Pô, vamos lá na frente comigo. Vai comigo ali, eu quero colocar algo diante do Senhor. Talvez você, pai, mãe, quer colocar algum filho, alguma filha. Você, filho, quer colocar pai, algum parente, alguma pessoa, algum amigo. Você quer representar essa pessoa? Vem aqui. Talvez seja a luta da sua família. E você quer representar a sua família colocando diante de Deus, crendo que Deus pode. E Ele trouxe você aqui hoje para falar isso com você. Qual a sua resposta? Se você quiser, vem aqui durante essa canção. Feche seus olhos, por favor. Abraça quem está do teu lado aí. Eu não consegui abraçar todo mundo. Abraça quem está do teu lado e sinta de verdade. Eu sei que você sabe quem está te abraçando aí, mas sinta Deus abraçando você. Você está na casa dele. Sinta como se você estivesse no barco no meio da tempestade e Jesus está chegando até você nesse momento e te abraçando, dizendo para você assim: filho, filha, tem de bom ânimo, traz de volta. Eu estou aqui para trazer de volta alegria para o teu coração. Eu estou aqui para trazer fé, para renovar, talvez ressuscitar uma fé que morreu dentro de você. Talvez algo que você está colocando diante de Deus hoje, que você tinha desistido, já tinha entregue, já tinha largado o remo, já não estava querendo remar mais. E Deus está dizendo para você assim, ó: meu filho, minha filha, rema, continua remando, que eu vou dar fim a essa tempestade no momento certo. Creia que Deus trouxe você aqui hoje e é Ele que falou o seu coração, está falando. E creia que Ele vai dar solução. Talvez hoje, não sei. Mas a vontade dEle é boa, perfeita. E Ele não chega atrasado. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença santa aqui. Obrigado, Senhor, porque essa experiência dos discípulos de Jesus com Jesus nos trazem lições tão preciosas e nos mostram como que a Tua palavra ela é viva, como que os acontecimentos que aconteceram tantos anos atrás trazem luz para tudo aquilo que nós temos vivido e enfrentado aqui hoje. O Senhor sabe como é que está o coração de cada um aqui, Pai. O Senhor sabe como é que está a mente de cada um aqui. Talvez um turbilhão, uma tempestade que não dá para enxergar nada. Mas estão aqui se colocando diante de Ti, Pai, crendo que o Senhor está entrando no barco deles para trazer tranquilidade, para cessar essa tempestade, essa ventania, esse furacão. Talvez pessoas colocando aqui filhos, filhas, pai, mãe, marido. O Senhor sabe, representando alguém, representando uma família,
colocando algum problema específico em tuas mãos. Senhor, entra com providência, por favor, Pai. Cessa essa tempestade com teu poder. Honra a fé dos teus filhos e filhas aqui, Pai. E que eles sintam, que eles vejam, que eles respirem a brisa suave da tua presença, Pai. E que tenham a certeza que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está trazendo solução. E que essa experiência, assim como foi lá para os discípulos, seja uma experiência que venha a ser um divisor de água na vida de cada um deles e delas. E que eles testemunhem do teu poder, do milagre, da libertação, da tua ação poderosa na vida deles, Pai. E que o teu nome seja glorificado, Pai, na vida e na família de cada um aqui representado. Conforta, Pai, os corações. Cura. Talvez corações enlutados, Pai. Talvez pessoas que estão hoje entrando aqui pensando em tirar sua própria vida. Traz de volta, Pai, a alegria de viver. Traz de volta, Pai, o desejo, ou coloca o desejo de viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem preparado para cada um deles e delas. Obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado por essas vidas preciosas aqui. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.